Nós temos estudado o Evangelho de João dentro dessa perspectiva de entender as personagens, entender o sentido que aqueles textos estão nos trazendo, compreender com mais profundidade a palavra de Deus. Não só ler a Bíblia, não só contar a história da Bíblia, muito mais do que ler, contar a história da Bíblia, nós estamos procurando ver o que Deus está nos falando, aquilo que Deus tem para nós no século 21, para a nossa igreja aqui em São Paulo e no Brasil, o que o Senhor quer nos revelar para que realmente possamos sair daqui fortalecidos e abençoados. Quando nós vamos para a história de Nicodemos, que está em João capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 21, nós estamos não só conhecendo a história de um homem, de uma pessoa, mas essa pessoa e esse homem, Nicodemos, representa muito de nós, das nossas dúvidas, dos nossos medos, dos nossos desafios, da gente não crer, de não saber ou de não compreender as coisas. E quando eu olho para essa história de Nicodemos, eu não olho criticando Nicodemos, porque ele não entendeu que ele tinha que nascer de novo. Eu não critico Nicodemos porque ele não soube entender aquilo que Jesus estava falando. Nicodemos foi uma pessoa importante, porque ele nos traz um esclarecimento essencial da fé cristã, o essencial daquilo que é o mais importante de tudo que possa ter na Bíblia. Nós encontramos nesse versículo que está na história de Nicodemos, que é João 3,16, que diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E essa preciosidade de versículo, em que mostra que Deus tanto, o tamanho de Deus, tanto amou o mundo, mostra a forma que Deus amou, a maneira que Deus amou. Deus não amou de uma forma, eu gosto de vocês, eu estou interessado em vocês. A Bíblia coloca tanto, quer dizer, o tamanho do amor de Deus é tão imenso, que Ele enviou o seu próprio Filho, para que viesse, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. E o fato de dar, aqui, quando fala a palavra dar, tem o sentido de entregar. Quando Deus deu Jesus, Deus colocou Jesus numa condição humana, um presente que Ele não pegaria de volta e deixaria conosco. Um presente caríssimo para Deus, um presente precioso para Deus. Então, quando nós vamos para esse tesouro dentro da história de Nicodemos, em que Nicodemos, nessa conversa com Jesus, se extrai essa ideia, esse princípio, que é colocado aqui, nós podemos entender essa dimensão do amor de Deus, entender como esse amor de Deus representa para cada um de nós. E o fato dessa palavra que Ele deu o seu Filho, Ele deu e não tirou, Ele deu e não resgatou, Ele deu dado. E a forma que isso foi dado foi quando Ele morreu na cruz. Será que Deus não podia ter tirado Jesus da cruz? Será que Deus não poderia ter impedido Jesus na cruz? Até Jesus ficou assim, e aí, como é que vai fazer? Vou enfrentar isso mesmo? Vai, eu te dei para esse pessoal, eu te dei para esse mundo, e você vai enfrentar isso mesmo. Então, isso é dar, isso é entregar, isso é que tanto amou, que deu. Então, o amor de Deus se expressa nesse tamanho de amor, que Ele deu o seu Filho. E Ele poderia ter tirado esse Filho, Ele poderia ter preservado esse Filho de não sofrer, de não morrer, mas a Bíblia diz que Ele deu dado para a nossa salvação, para a nossa libertação, para a nossa cura, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos conseguir a vida eterna e que não venhamos a perecer nesse mundo, sofrer nesse mundo. E por isso que Deus tanto, e que Deus deu, e isso expressa o amor de Deus. Deus fez com cada um de nós aqui isso. A Bíblia fala que o amor de Deus é tanto, mas o amor de Deus por você, por mim, por cada um que nos escuta e nos vê,
O amor de Deus é tão imenso, né, que Ele deu para não tirar. Ele deu até as últimas consequências o seu Filho, para que nós pudéssemos ter vida eterna, sermos salvos e não perecer. O versículo diz: para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer, o que é perecer? A palavra. O que é essa palavra? Qual o sentido que ela traz para nós? Perecer é uma coisa que vai perecendo. Deu para entender? Né? A gente tem perecer como sofrimento. Não é para você não sofrer, é para você ser feliz. Não. A palavra perecer tem a ver com alguma coisa que vai se desgastando, ela vai se deteriorando, ela vai se acabando. Quer dizer que parece que quando a gente nasce para morrer. Isso é perecer. O nosso corpo, ele perece no seu desenvolvimento. Nós estamos nessa vida e quando estamos sem Deus, sem crer em Jesus, nós estamos perecendo. Quer dizer, em vez de melhorar as nossas vidas, nós estamos cada vez diminuindo a nossa vida está ficando cada dia pior. Isso é perecer. Perecer não é sofrer, porque eu sofro, você sofre, todos nós sofremos. A vida em que vivemos, nesse mundo em que estamos sujeitos ao sofrimento. Jesus sofreu, os apóstolos sofreram. O que é sofrer? Sofrer é você quebrar, se machucar, é você ter um problema, ter uma luta, ter uma dificuldade, passar por provações, tentações. Quer dizer, todos nós sofremos nesse mundo, mas nós não precisamos perecer nesse mundo. Nós não precisamos acabar neste mundo. A palavra perecer tem a ver com essa coisa de, sabe, você vai sumindo. Parece que enquanto você cresce, aumenta a sua idade, você se profissionaliza, você termina a faculdade, você arruma emprego, você supõe-se que a sua vida devia ser melhor. Mas se você não tem Cristo como a pessoa que você crê, que deposita a sua vida nele, você é uma pessoa que quanto mais cresce, mais você perece. Perece não de sofrer, mas de você não atingir, de você subir, a sua vida não ter sentido. Um sal que perece é um sal que não tem sabor. Uma carne que perece é uma carne podre. Quanto mais tempo passa, mais pior fica. Então perecer é alguma coisa que vai se estragando. E aqui diz assim que Deus amou tanto amou o mundo, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Não é não sofra, não pereça, não se acabe, não se, sabe... Então a gente vê pessoas que lutam nessa vida, tentam crescer nessa vida, tentam desenvolver nessa vida, mas parece que quanto mais elas avançam naquilo que seria alguma coisa para a vitória, mais ela perece. Se ela tem muito dinheiro, ela perece. Se ela tem muito poder, ela perece. Quer dizer, o problema não está em dinheiro nem o poder, mas se ela não crer em Jesus, se a sua vida não está depositada em Cristo. A palavra crer é diferente de acreditar ou de conhecer. O diabo conhece Jesus, o diabo acredita em Jesus, né, mas ele não crê. A palavra crer é depositar. Eu deposito a minha vida, eu confio, é como no banco, né? Você confia no banco, você vai lá, deposita o seu dinheiro ali, você está crendo que o banco vai guardar o seu dinheiro, ou ele vai se responsabilizar pelo seu dinheiro. Crer em Jesus não é só saber que o banco existe, ou que o banco está lá, mas é eu entregar a Ele, confiar a Ele, que Ele vai fazer o melhor na minha vida. Quando eu creio em Jesus, e era isso que Jesus estava abrindo a mente, a dimensão de Nicodemos, em que ele precisava nascer de novo, ele precisava ter uma experiência nova na sua vida, em que Nicodemos era já um senhor de idade, era um senhor que tinha alcançado todas as coisas no que se diz a intelectualidade, a poder, a conhecimento, a religiosidade, mas era alguém que estava
perecendo. Perecendo. Né? Já colocou uma manteiga no micro-ondas? Você liga o micro-ondas, o que acontece? Né? Isso é perecer. É você tirar da matéria original e transformar em algo que não é nada. E a Bíblia diz que Deus, o amor, o tamanho de Deus foi tão imenso por cada um de nós, que Ele não quer que você pereça. Não é que Ele não quer que você sofra. Ele não quer que você pereça. Sofrer, você vai sofrer uma dor de barriga, você vai sofrer uma perda de um namorado, você vai sofrer uma decepção, você vai ter muitos sofrimentos na vida. Não estou profetizando, essa é a vida. A vida é você estar vivendo em crise, a gente chama crise de sofrimento. Mas perecer é você acabar com a sua vida, é você deixar-se apodrecer e terminar, não ser aquilo que Deus tem para você, da sua natureza, de como você foi feito, da maneira que Deus originalmente montou você, criou você. Você perece, você é desolido. Então, quando Jesus apresenta para Nicodemos o reino de Deus, que ele iria nascer de novo, e a passagem diz, ele iria nascer de novo para poder ver e também entrar no reino de Deus. E quando a gente olha essa passagem, em que Jesus vai apresentando, então, em resposta, versículo 3, por exemplo, Jesus diz: digo-lhe a verdade, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E numa outra passagem, no versículo 5, Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Quando Jesus fala, olha, digo-lhe a verdade, não é que Jesus estava falando, isso é verdade, isso é mentira, né? A ideia não é essa, mas ele fala assim, quando fala, digo-lhe a verdade, vou lhe falar algo precioso. Não existe nada mais precioso do que a verdade. Não existe riqueza maior no mundo do que a verdade. E Jesus fala, olha, eu vou te dar uma verdade para você. Eu vou te dar um princípio. Eu vou te dar algo essencial para a sua vida, para você ver e entrar no reino de Deus, Então, é isso que nos introduz a esse mundo em que nós deixamos de ser deteriorado, nós deixamos de perecer para viver eternamente com Deus. Então, Nicodemos começa a descobrir essas coisas, ele começa a compreender essas verdades que Jesus está colocando para ele, e quando ele coloca sobre o reino de Deus, e aqui há uma introdução a esse assunto também sobre o reino de Deus, para nós é meio difícil entender o que é reino de Deus. O mais próximo que a gente consegue entender de reino de Deus, você pensa num filme medieval, você pensa no Brasil dos anos 1500, você pensa nesses reizinhos que na verdade não eram reis, eles eram pessoas más, eles eram pessoas que destruíram, mas quando Jesus coloca reino de Deus, é onde há uma governança de Deus. Então o reino de Deus está entre nós. Jesus veio trazer o reino de Deus, quer dizer, veio trazer ordem, veio trazer governança na nossa vida. Então a palavra reino não quer dizer que agora vou ter um rei, poxa vida, agora tenho que obedecer esse rei. É mais do que isso, é você entender que Deus vai colocar a sua vida em ordem, dar uma governança na sua vida para você não deteriorar, para que você não venha, qual é aquela palavrinha que a gente está usando? Perecer. Eu preciso dessa governança de Deus na minha vida, o reino de Deus na minha vida, para que eu não pereça. Já viu o crente que perece aqui na igreja quando o pastor está pregando? Ele entra aqui, duro, sério, a gente vai pregando, ele já vai perecendo. Chega no final do culto, a gente precisa pedir para o zelador a varrer, passar o rodo, porque ele derreteu aqui entre nós, Quando Nicodemos vai entendendo que, e Jesus introduz para ele sobre o reino de Deus, não é esse reino que comumente a gente compreende, que tem um rei
que manda em nós. A palavra reino de Deus é governança, é Deus governar, organizar a nossa vida de tal forma que nós não venhamos a perecer. E isso só acontece se eu crer em Jesus. Eu não sei como é que está a sua vida. Se você está perecendo, dá um cheiro do lado da pessoa que está ao seu lado. Vamos ver se alguém está perecendo aqui, né? Todo mundo perfumado. A gente passa bastante perfume para disfarçar, né? Já viu, né? Você fica bonito, passa perfume para tirar o mau cheiro, né? Mas assim, um cheiro de perecido, né? Mas assim, quando nós entendemos essas coisas, entendemos que o que Deus na verdade quer, Ele não quer mandar na nossa vida, Ele não quer ser um rei na nossa vida, mas na verdade Ele nos ama de tal maneira e de tal tamanho que Ele deu, e a palavra, como eu disse, deu, é de dado, é de entregue, Ele não pega de volta, porque Ele não quer que nós venhamos a perecer e perder a vida eterna, né? Então, o que eu preciso fazer? E aí a pergunta volta a Nicodemos: o que nós precisamos fazer? Eu preciso nascer de novo. Eu preciso ter uma experiência de começar de novo a minha vida. Só que agora o meu depósito não é em mim mesmo. Eu não sou o Senhor da minha vida. O meu crer, o meu depósito é em Cristo, é em Jesus, é em Deus. Porque quando você é o Senhor da sua vida, você é o Rei da sua vida, você governa a sua vida. E geralmente, 100% das vezes, nós governamos a nossa vida de uma maneira errada. Gente, você só tem essa vida. Você não vai ter outra vida humana. Não vai existir outra vida humana. Se você acha que você é tão autossuficiente de governar a sua vida e chegar ao final e falar: não era nada disso. Não era isso que eu queria. Vou voltar atrás. Não existe. Passou, passou. Quem governa a sua vida? Quem põe em ordem? Quem é o reino de Deus na sua vida? É você mesmo. É você que dirige a sua vida. É você que governa a sua vida. Se você já está uma meleca perecível. Um monstro de meleca perecível. Mas se você está colocando a sua vida nas mãos de Deus, crendo, confiando e deixando que Ele organize, que o reino de Deus governize a sua vida, Ele coloca você em ordem, coloca você em perspectiva novamente do que você é e daquilo que Deus tem para você. E isso nos prepara para a vida eterna, a vida após esse momento em que passamos aqui e que vamos viver eternamente com Deus, porque esse texto fala sobre vida eterna, e é um conceito, naquele momento, naquela hora, um conceito novo, um conceito diferenciado para aquelas pessoas. Você já pensou seriamente sobre a vida eterna? Meu Deus, Deus me livre de pensar na vida eterna, né? Porque a gente liga a vida eterna à morte. Mas a vida eterna, gente, ela não começa na morte. A vida eterna não começa na morte. A vida eterna começa na vida. Ou você já está morto e vai morrer para a vida eterna, ou você já está vivo e vai viver para a vida eterna. É quem governa a sua vida agora é que vai dar a direção para o inferno ou para o céu. Quem governa a sua vida? Quem é o rei da sua vida? Qual o reino que impera você? É fácil você saber quem é que governa, quem impera. Qual foi a última vez que você não pediu uma bênção de Deus, mas pediu: Deus, posso? É sua vontade? É seu desejo que eu faça isso? Aonde eu estou de acordo com a sua palavra, ó Deus, para eu ter convicção que é isso que o Senhor deseja de mim? Porque quando você tem a governança de Deus, o reino de Deus, o Senhor como Senhor da sua vida, você já não faz nada por você mesmo. Você depende dessa orientação, dessa direção, dessa coordenação que Deus está levando você. Olha, eu me lembro, algum tempo atrás eu perguntei para Deus, né? Algum tempo atrás eu falei: o que o Senhor queria? Ele não falou, eu continuei minha vida, né? Quer dizer,
A gente não espera Deus responder. E às vezes a gente quer uma resposta que Deus não vai nos dar. Por isso que quando nós buscamos a Deus, ou buscamos só os milagres, as manifestações, as revelações, as visões sobrenatural, isso não é reino de Deus. Isso é meu reino. Eu quero dinheiro, eu quero saúde, eu quero vida, eu quero paz, eu quero harmonia. Quer dizer, isso é o meu reino quando eu busco essas coisas em Deus. Você já perguntou para Deus o que Deus quer? Como Deus quer fazer isso na sua vida? A nossa igreja tem uma proposta de governança da palavra de Deus, do reino de Deus, nas nossas vidas. Por isso que nós levamos o estudo da Bíblia extremamente sério. É um momento santo e sagrado e revelador, porque ela nos revela a vontade de Deus para nós. Aqui não é o pastor que tem as suas ideias, ou a igreja que tem a sua maneira de ser. Nós somos aquilo que a palavra de Deus nos orienta e nos leva a ser. Porque nós precisamos dessa governança de Deus. Eu preciso desse reino de Deus entre nós. Então, quem reina na nossa igreja é Deus, não é o pastor, não é a liderança, não é o que eu penso, o que eu acho, mas é o que Deus quer. E na sua vida deve ser assim também. Ou você faz o que você quer. Se você faz o que você quer, Jesus não é o Senhor, você não está no reino ou na governança de Deus, você está perecendo. O que é perecer? Você cresce para não chegar a lugar nenhum. Você se desenvolve para não ter nada. E quantas pessoas já avançadas de idade, você olha e fala, gente, essa pessoa pereceu. Chegou aqui e não chegou a lugar nenhum. Não foi para lugar nenhum. Porque ela mesma governou a vida dela. Ela mesma foi o reino dela. Ela mesma foi o Senhor da vida dela. E quando ela buscava a Deus, ela queria assim, olha, o meu governo aqui, o meu reino está precisando de alguma coisa. Não vai fazer um milagre, não? Olha, o meu reino, o meu bolso, a minha casa está precisando... E aí, você não vai se mexer, não? Eu sou o rei. Me dá, eu quero, eu exijo. Quer dizer, parece que Deus tem uma obrigação de atender o meu reino. Mas quando você está no reino de Deus, Deus cuida de você. A Bíblia diz que a gente não precisa nem pedir, que Ele dá. A gente pede porque a gente é pidão. Mas Ele dá quando você está no reino, porque Ele cuida. Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, quando eu busco a Deus, quando eu busco a governança de Deus, o Senhor providencia tudo aquilo que eu necessito. Então, quando eu olho para a história de Nicodemos, eu não vejo somente um senhor idoso, que chegou na maturidade da vida dele e que está perecendo. Ele está ali, a ponto de perecer. E ele fala, como eu posso começar de novo? Isso é possível, nascer de novo, começar de novo. E Jesus dá esperança para ele. Você só precisa nascer de novo. Eu acho lindo aquela passagem, aquele momento na cruz do Calvário, quando um dos ladrões ali do lado de Jesus, ainda naquele momento perecendo, ele devia ter aprontado muito, devia ter roubado muito, devia ter feito muita maldade, deixou ser ele o rei da vida dele, mas naquele último momento, ele reconheceu que tudo o que ele havia feito era desgraça para si mesmo. Tanto que ele fala com o outro que está sendo crucificado ali, olha, ele não fez nada, nós fizemos, nós realizamos, mas ele não fez nada e está aí. E então, sabe, Jesus, Deus deu o seu Filho por nós. O que nós temos que fazer é muito simples e muito complicado ao mesmo tempo. Porque depositar a minha vida nas mãos de Jesus não é uma coisa fácil. Depositar o meu casamento, depositar os meus filhos, depositar a minha carreira, quer dizer, confiar nele para que ele governe o que eu sou, o que eu tenho.
Você já viu que você governa? Você dirige, você decide, você pensa. E aí você pede para um auxiliar de escritório lá em cima, e aí, você não vai trabalhar não? Eu estou aqui ralando, estou me matando. Você vai fazer alguma coisa? Manda um dinheiro aí, faz um milagre, abre um caminho, abre um negócio. Quer dizer, é como se Deus estivesse trabalhando para o nosso reino e não nós trabalhando para o reino de Deus. Sabe, essa passagem ela tem um peso de eternidade, de vida, de profundidade. Ela nos leva a pensar: o que eu estou fazendo com a minha vida? Quem dirige a minha vida? Será que sou eu mesmo que governo? Ou será que é Deus? Não, eu sei que você pede bastante coisa para Deus. Isso não é governar. Governar é falar: Senhor, posso. Está de acordo com a sua palavra. Isso vai glorificar o Senhor. Isso vai expandir o teu reino. Vai te agradar. Ou você vai se atropelando e depois pede para Deus fazer um servicinho extra para você e te ajudar. Quando nós estamos na governança de Deus, no cuidado de Deus, na organização de Deus, nós estamos no reino de Deus, né? Sabe, Ele cuida de nós e coloca e tira a coisa para o nosso próprio bem. Coloca e tira a coisa para que nós não venhamos a perecer e que venhamos a ganhar vida eterna. Eu olho para Nicodemos e falo: obrigado, Nicodemos, porque você foi aquele que abriu os nossos horizontes para podermos ter uma visão transcendental, uma visão além do racional, do lógico, para uma visão de eternidade, para uma visão, sabe, de uma governança que não é desse mundo, mas uma governança de Deus na minha vida. Quando eu olho para Nicodemos, eu não vejo jamais um velhinho gagá, né, um velhinho se deteriorando, mas eu vejo que ali, mesmo naquela idade, Nicodemos podia nascer de novo, senão Jesus não teria falado aquilo para ele. E para cada um de nós aqui, nós também podemos nascer de novo. E nascer de novo dentro dessa governança, nascer de novo dentro desse reino de Deus. Poxa, mas eu já sou formado, já sou profissional, já sou pai, já sou idoso, não importa. Mas eu sou muito novo, eu sou muito jovem, não importa. Quanto mais cedo você colocar a sua vida na governança de Deus, no reino de Deus, mais cedo, né, você cresce, mais cedo você se fortalece, mais imune a perecer você fica. Mas se você já está perecendo na sua vida, há uma esperança para você ainda. Se hoje, como Nicodemos, você nascer de novo e crer, depositar a sua vida aos pés de Jesus, confiando nele, falar: Senhor, a partir de hoje eu não só vou pedir para o Senhor, mas eu vou colocar a minha vida para que o Senhor governe a minha vida. Será que nós estamos dispostos a isso? Será que nós estamos desejosos que realmente Jesus venha governar? Se nós estamos, nós vamos falar: Senhor, o que eu vou fazer agora? Quantas panquecas eu vou comer? Quanto dinheiro eu vou dar para a CAF para ajudar a publicar? Quer dizer, nós vamos sempre estar buscando orientação de Deus em tudo aquilo que estamos fazendo. Gente, não tem coisa mais deliciosa. Eu já fui criticado por pessoas, crentes, não crentes, mas tudo você fala com Deus, tudo você pede orientação para Deus, tudo. Até aquilo que você sabe, até o que eu sei, porque às vezes o que eu sei, eu só sei dentro do meu limite. Deus sabe eternamente. E eu preciso saber o que Deus quer. E enquanto Deus não me mover, eu não me mexo. Enquanto Deus não me falar, eu não faço. Quantas vezes eu já fui pressionado: faz isso, faz daquilo. Espera aí, vamos orar e vamos ver o que Deus quer. Quando Deus quer, e aí nós vamos fazer. Isso é colocar a sua vida dentro do reino de Deus, na governança do Senhor. Reino de Deus não é algo abstrato, ou uma ideologia, uma teologia, uma filosofia. Reino de Deus é permitir que, e ele foi instituído por Jesus, por isso quando Jesus veio, ele instituiu o reino, porque através dele, porque ele foi dado para isso, eu posso crer nele e permitir que ele venha me ajudar, que ele venha governar o que eu sou. Eu lembro que quando
eu estava para decidir qual faculdade eu iria fazer. Eu já sabia o que eu queria. Eu tinha me preparado, minha adolescência, né, e o meu início de juventude, me preparando para a faculdade que eu desejava ir. Que era diferente da faculdade que meu pai já tinha planejado para mim. Porque tudo planejando, né? Meu pai tinha planejado alguma coisa, né? Meus pais, eu tinha planejado outra coisa. Mas quando chegou no momento da minha decisão, e graças a Deus eu conhecia Jesus, eu não precisei perguntar para mais ninguém, nem para mim mesmo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a sua vontade para a minha vida? É isso que eu vou fazer. Quando eu fui procurar emprego, ou buscar emprego, trabalho, também na minha juventude, adolescência para juventude, né, eu comecei a trabalhar bem novo, né? Não porque precisava, porque eu gostava de dinheiro, né? Gostava de trabalhar. Minha família era uma família muito trabalhadora, né? Todos eram muito envolvidos em coisas. Sabe, quando você começa a buscar Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu trabalhe? Que orientação o Senhor... Gente, a vida da gente, a dinâmica profissional nossa ganha uma outra conotação. Porque aí o meu trabalho não vai ser para perecer. Tem muita gente que está trabalhando hoje aqui e está perecendo por causa do trabalho. O trabalho é para dar felicidade, é para dar alegria, é para dar prazer. Não perecer. Se você está perecendo no seu trabalho, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Quanta gente perece no amor, nos relacionamentos, na afetividade. Por quê? Porque, de novo, né, não vai buscar orientação de Deus. Devo namorar, não devo namorar? Como eu devo tratar a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, ou os meus pais? Quer dizer, quando você busca essa governança dentro da família, né, você não perece, a sua família não é destruída, né? A gente voltou essa semana de viagem. Minha mãe está fazendo aniversário hoje, né? E a gente foi visitá-la essa semana, finalzinho dessa semana, quinta-feira. E ela mora pertinho, né? Lá em Londrina. E a gente vê assim, apesar de todas as lutas e sofrimentos dela, né, e todas as coisas que eles passaram, mas a gente fica feliz por uma coisa: cada um deles, né, foram entregando a vida para Jesus, colocando a vida na governança do Senhor. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas a gente vê a nossa família sendo governada. Quer dizer, tem confusão, tem dificuldade, tem, mas todo mundo está falando qual é a vontade de Deus, ou o que Deus quer, e Deus vai rumando, Deus vai ajeitando, Deus vai tratando essas coisas, né? Se você é filho, você pode levar essa governança de Deus para dentro da sua casa, esse reino de Deus para dentro da sua casa, porque Jesus vai abençoando você, através de você, a sua família. Governar, reino de Deus, né? Organizar, é tudo isso que esse texto diz. Quando você nasce de novo, a sua vida é dirigida por um outro Senhor que não é você, é Deus. E Ele assume responsabilidade, e uma responsabilidade de tal tamanho que Ele deu o Filho dele por essa responsabilidade. Que nós possamos, ainda hoje, conversarmos com Deus e falar: Senhor, eu não tenho vivido o seu reino, eu não tenho vivido a sua governança, eu não tenho vivido essa maneira do Senhor cuidar, administrar a minha vida. Eu tenho tomado as rédeas, eu tenho tomado o volante, eu tenho tomado o controle das situações, e na verdade eu não estou indo para lugar nenhum, eu só estou me deteriorando. Mas hoje eu quero ser batizado na água, no Espírito Santo, de arrependimento e de convicção, e entregar o meu coração a Jesus, para que Ele venha e reine em mim, que Ele administre a minha vida, que Ele me dirija. Jesus e Deus não vai ser só um lugar onde eu vou buscar coisas que eu estou querendo, mas eu vou buscar aquilo que eu preciso para a minha vida, para não ser deteriorada, para que eu não perca a vida eterna. Ao olharmos a experiência de Nicodemos, né, nos faz refletir como nós estamos nos deteriorando,
estamos perdendo a vida ou estamos ganhando a vida. Então você pode fazer essa análise pessoal e você pode fazer essa reconsideração na sua vida hoje, fechando os seus olhos e orando a Deus, pedindo a Ele para que realmente você possa hoje colocar Jesus no trono, no reino, na governança da sua vida, na sua vida total, profissional, não é só a sua vida religiosa, não na sua vida aqui na igreja, mas você enquanto marido, mulher, filho, você enquanto profissional. Às vezes você está se deteriorando por causa dos relacionamentos. Às vezes você está se deteriorando por causa do seu trabalho. Às vezes você está se deteriorando por causa de algum vício. Às vezes, sabe, sente o cheiro. Sente o cheiro. Você sabe se é cheiro bom ou cheiro ruim. E nessa hora você vai, opa, para aqui. Vou nascer de novo. Vou entregar isso nas mãos de Jesus e vou pedir para que Ele me governe através da sua palavra, do estudo da sua palavra, através da oração e através do desejo profundo que eu tenho de buscar a Deus. Lembra? Nicodemos foi durante a noite buscar a Jesus, mas ele foi buscar. Ele encontrou. Não só encontrou Jesus, mas encontrou a solução para aquilo que ele mesmo não tinha solução, a deterioração da sua vida. E ele foi salvo, e ele foi esclarecido, e ele entendeu que ele pôde não só ver o reino de Deus, mas entrar no reino de Deus. Pare de ver o reino de Deus. Entre no reino de Deus. Pare de ficar só olhando os outros serem abençoados. Venha ser abençoado também, entrando no reino de Deus. Feche os seus olhos e vamos dar essa oportunidade para que você possa tomar essa decisão e possa entregar, crer, depositar, confiar a sua vida em Jesus Cristo. Porque Deus tanto nos amou e que Ele deu de uma forma incondicional para que nós hoje pudéssemos receber essa vida eterna, essa vida sarada que Ele tem para cada um de nós. Por isso nós te agradecemos, ó Deus. Deus amado, Deus perfeito, Deus maravilhoso. Pelo Senhor ter entregue, por Senhor ter nos colocado à disposição o seu Filho amado. Provando assim o tanto que o Senhor nos ama, o tanto que o Senhor se preocupa com cada um de nós. Às vezes a gente olha ao nosso redor e fala, quem está se importando comigo? Quem está se importando com a minha vida, com os meus problemas, com que essa bagunça que está... E a gente sabe que o Senhor se importa, o Senhor se importou, o Senhor tanto amou. E mais que isso, o Senhor deu de uma forma incondicional, para não tirar de nós Jesus Cristo, para que nós possamos crer e confiar na governança dele nas nossas vidas. Por isso nós entregamos mais uma vez, renovamos os nossos votos, Senhor, de crer, de confiar, de depositar tudo o que somos nas mãos de Jesus, para que Ele possa nos dirigir e nos guiar, para que não venhamos a deteriorar nesse mundo, mas que venhamos a nos programar e nos processar e nos melhorar para a vida eterna que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado por essa passagem, muito obrigado por esse momento em que nós temos condições de tomar uma decisão nesse sentido. Aceita, Senhor, as nossas vidas, aceita de novo o nosso depósito, e nós não queremos tirar das suas mãos, mas deixar ali para todo sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.